Seja bem-vindo à palestra sobre Business Intelligence. Ela será ministrada pelo Wagner. Ele é analista de melhoria contínua em Business Intelligence Senior na Madeira. A empresa trará para vocês sobre o que é o Business Intelligence, como utilizá-lo para oferecer suporte à gestão de negócio e como esse conhecimento pode destacar seu currículo em processos seletivos. Então, Wagner, eu passo a palavra para você e sinta-se à vontade. Beleza, obrigado, Gabriel. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fico feliz aí pelo convite da PUC, da Ana aí, para estar podendo passar um pouco aí sobre o mercado de BI, né? É mais uma sexta-feira à noite aí, né? Então, fico muito feliz aí de todos, ter bastante gente aí hoje. Então, vamos lá, eu vou fazendo aí, eu vou passando slide, em alguns momentos eu paro para ver se há algumas perguntas. Podem escrever ali e a gente vai respondendo, tá? Então, vamos falar sobre o BI, né, e a importância dele no mundo dos negócios. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Então, eu sou Wagner, eu tenho 23 anos, eu sou formado em TI, né, a nível médio, a parte de desenvolvimento. Sou estudante de produção ainda, né, nem sou formado ainda na minha categoria ali. Estou na parte de TCC agora. E atualmente eu sou analista de BI no iFood, tá? Não teve nenhum erro ali na apresentação. É que quando eu aceitei esse convite ali da Ana, eu estava na Madeira. E para vocês verem como o mercado de dados ele é muito rápido, que em menos de 2 meses eu já estava no iFood. Agora eu trabalho na parte de BI ali, na busca de novos negócios para o iFood. E minha experiência aí, eu comecei minha carreira na Madeira como estagiário. Depois fui para a Renault também, trabalhando com estágio também. Na Madeira bem voltado para BI, na parte de logística. Na Renault voltado para área de indicadores. Também é como se fosse um BI, mas na prática vocês vão ver que ele é muito mais engessado, né, do que outros mercados. Aí eu trabalhei em 2 projetos ali, tanto para uma startup chamada Truck Help, que trabalha conectando caminhoneiros e serviços para caminhões, e a Laura, que é uma empresa de inteligência artificial para a área da saúde. Aí, meu primeiro emprego como efetivo foi ali no Banco Bari. Então, era responsável ali por expandir a cultura data-driven nas empresas. Na empresa, né, em si, a gente dava alguns treinamentos, inclusive a Ana participou, né. Aí voltei para Madeira, trabalhei 5 meses em um projeto de avaria lá e surgiu uma oportunidade irrecusável ali no iFood, que foi quando eu vim pro iFood aqui, faz umas 4 semanas aqui. Meu perfil, eu sou uma pessoa muito curiosa, comunicativa e apaixonada por empreendedorismo. Mas aos poucos vocês vão vendo que nem sempre foi assim, né? Principalmente a parte comunicativa aí, né? A gente que é da parte de TI, a gente sabe que a gente é um pouco mais na nossa, né? Então vamos lá. Então, cenários, né? Vamos começar aí. Como que dados se tornou essencial no ambiente corporativo? Então, quando a gente olha aí para os anos 2000, aí, provavelmente a gente não conhecia, nem estava no mercado ainda, né? Então era muito a questão industrial, a questão de industrialização, né? Muito alta e ainda em um nível muito mais baixo de tecnologia. A maioria das coisas era decidida no feeling, né? Na experiência das pessoas ali. As pessoas faziam carreiras dentro das empresas. Empresas pagavam cursos para essas pessoas ficarem na empresa por 20, 30 anos. Então, vocês devem conhecer bastante gente aí que ficou muitos e muitos anos nas empresas, né? Por conta disso, porque o acesso à informação era muito mais difícil, através de livros, através de conhecimento. E aos poucos aí a tecnologia foi chegando e foi ficando mais aberto, né? E existia poucos serviços, né? Quando a gente fala de serviços, a diferença entre produto e serviço ali não é algo que a gente não produz, né, em si, não é algo que a gente entrega fisicamente, né? A gente presta um serviço, pode ser aí aplicativos que tem hoje são exemplos de aplicativos de serviços. E a automação industrial era para poucos, então empresas grandes mesmo que tinham acesso. E aí a gente vem aí depois de 2000, né, que aí começa a era digital. Então,
Começa a intensificação no desenvolvimento de softwares, aplicativos e sites. Então, 2006, aí, 2004, começa a criação de Orkut, dessas redes sociais. E a gente começa a interagir, né? E ainda é tudo novo para nós, nem todo mundo tinha acesso. As empresas tradicionais perdem espaço para as startups e novas soluções de mercado. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente olha hoje para as empresas mais valiosas, você vê Amazon, você vê Apple, empresas que você não imaginava há pouco tempo atrás, né? Que era um mercado dominado por empresas automobilísticas, né? General Motors, empresas também de petróleo, né? ExxonMobil. Então, eram empresas que algumas não perderam tanto espaço assim, mas você vê um impulso muito maior na parte de empresas de tecnologia. E com isso, né, com aplicativos sendo criados, sistemas sendo criados, há um alto número de dados, né, de logs, quantas vezes você acessa um aplicativo, quantas compras você faz, onde você clica, e aos poucos as empresas foram achando formas de como captar isso, né. Antigamente era só as telinhas lá web em HTML ali, né, aos poucos foram conseguindo pegar mais esses dados aí e para que eles servissem para alguma coisa, né? Você vê hoje automação comercial com IoT, você vê automação de processos, já é algo que preocupa as empresas, porque você pega aí uma startup digital que cresce o número de... Vamos pegar o iFood, por exemplo, que cresce o número de pedidos aí, explode. Como é que ela vai ter tantos atendentes aí para atender as reclamações e problemas que podem ocorrer durante a viagem? Então, a automação de processos aí, ela vem para ajudar a reduzir pelo menos o número de atendimentos, né, que com bots aí para resolver problemas, RPA. Então, você consegue reduzir esse número de chamados aí, né, e problemas da empresa para que a empresa possa crescer de forma escalável, né, que ela consiga vender mais e ao mesmo tempo ela consiga manter o mesmo número de colaboradores que ela tem. E aí tem, né, esse boom da era digital. Então você vê startups sendo criadas todos os anos, você vê bastante ideia boa. E para quem quer, para quem quer, entra muito essa questão de empregos temporários. O que seria esse empregos temporários? Você não fica mais na mão da empresa, né? Você, como na área de TI, é uma área ainda que falta muitos profissionais, né? Muitas pessoas, então normalmente, e a demanda é muito grande, então você começa, dependendo do seu objetivo de carreira, você conhece muitas empresas, você tem oportunidades, você pode trocar de emprego aí a cada um ano, 6 meses, né? Se você não pretende fazer um plano de carreira, e isso tem se tornado totalmente normal nesse mundo da TI aí, né? No mundo de dados, principalmente. Com isso, a gente vê que a informação vira um diferencial competitivo, né? A partir de 2000 aí, a gente fala aí de analista de dados, engenheiro de dados aí, se a gente fala isso para nossos avós, eles não entendem muita profissão. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Aqui. Ah, tá. Só comentário da Ana ali. Obrigado, Ana, pelo feedback aí. Então vamos lá. Então, por enquanto aqui, a gente fica na parte introdutória, né? Não entra muito no BI. Agora a gente começa a entrar um pouco na parte que nos interessa, né? Então, o que é o Business Intelligence? Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar aí nesse mercado, nesse mundo aí. Então, como que ele funciona? Ele é o processo de coleta, organização e análise de dados de uma ou diversas fontes a fim de gerar informações relevantes para uma tomada de decisão. Em resumo, quando eu falo em processo de coleta, imaginem sistemas, aplicativos. A gente vai conseguir ver aqui na prática. Quando a gente fala processo, é porque normalmente quando a gente fala de BI, a gente lembra de Power BI ou a gente lembra de Tableau, mas essas são ferramentas, né, de Business Intelligence, porque Business Intelligence pode fazer até no próprio Excel. É óbvio, né, que não é a mesma qualidade, é a mesma coisa que dizer que você pode programar num bloco de notas e você pode programar numa IDE, é totalmente diferente, né? Você tem muito mais recursos, então basicamente o processo de BI é esse, é você coletar as informações, organizar elas, né, conforme o que você precisa responder, analisar esses dados, né, para que você possa gerar informações, para que um gestor possa tomar uma decisão e até mesmo você possa dar
é um caminho aí para gestão, né? Na prática, a gente pega aqui. Existem aplicativos, né? Peguei alguns aplicativos como exemplo, né? O Facebook, o WhatsApp, Salesforce, Zendesk, SAP e aplicativos legados, né? Depende da empresa. E como vocês já sabem, na parte quem já é da área de TI, né? Mas quem não é da área de TI, tudo isso, todas essas informações são armazenadas dentro de um banco de dados, né? De um ou mais bancos de dados. E esses dados eles podem ser relacionais ou não relacionais, que são, como que eu posso explicar, né? Relacionais quando a gente está falando de linhas e colunas, tabelas, né? E não relacionais é quando não há um padrão específico, ele pode conter um valor ou não, né? São valores diferentes, normalmente vem de APIs, que são algumas requisições aí bastante comum nas partes web, né? Então a gente tem aí eles armazenados em algum servidor físico ou em algum ambiente de nuvem, né? Dependendo da empresa. Esses bancos de dados ficam disponíveis ali, sempre recebendo e fazendo essas transações de dados aqui dos sistemas. E aí entra aqui duas funções importantes, que aí quando a gente fala de BI, que começa a parte de coleta, que a gente fala de dados, né? E essas coletas, como que elas acontecem, né? Elas acontecem através de uma linguagem que pode ser o SQL, ela pode ser, caso esse dado ele seja não normalizado, pode usar um MongoDB, Pentaho para tratar esses dados, né? Python. Então você pode usar essas linguagens aqui para poder consultar esses bancos. E normalmente a gente divide, dependendo do tamanho da empresa, em OLAP e OLTP. O OLAP, eu esqueci a sigla exatamente agora, mas é quando a gente está falando da construção de pegar esses dados daqui, porque eles estão em ambiente de produção. Então imagine, você consultar um dado diretamente aqui é totalmente perigoso. Você rodar um SQL muito pesado, e você pode acabar sendo algum problema e travar algum sistema aqui que esteja acontecendo ali, né? Então, normalmente, esse sistema de OLAP é quando tem muitos dados na empresa. Então, o que acontece? Há um trabalho dos engenheiros de dados que praticamente moldam a infraestrutura. Eles trazem esses dados, eles fazem uma cópia desses bancos e trazem para um novo ambiente, né? Pode, por exemplo, vir de um servidor, e aí ele usa um sistema da AWS, um sistema do Google Cloud, do Azure, entre outros, né? Ou o próprio servidor da empresa, para fazer pega essas tabelas, ele traz, e a gente chama de Data Lake, tá? Data Lake é quando a gente nem mexe nesses dados, são dados crus, então a gente só faz uma cópia do banco de dados e joga para dentro de uma outra plataforma, de um outro armazenamento, né? E aí a gente começa a ter o Data Warehouse, que é quando a gente começa a tratar esses dados, porque você tem aqui dados não relacionais, e às vezes você precisa construir aí, modelar ele para que você possa juntar com outras informações, e você acaba tendo que mudar esses dados, aí você utiliza algumas ferramentas aí para tratamento de dados. O Pentaho trata bastante coisas com dados. O Python tem algumas bibliotecas aí que auxiliam muito nesses tratamentos também. Entre outras ferramentas aí que os engenheiros de dados usam muito, né? Airflow para poder controlar o fluxo de dados ali, né? Para poder fazer essas transações. Normalmente acontecem de madrugada, quando os sistemas estão mais calmos, né? E que não vai afetar tanto empresas grandes, né? Com Big Data, que utilizam, né? Que tem muitos dados. E aí, a partir desses dados, eles criam data marts, que a gente fala. Que, por exemplo, dentro de um banco de dados, você tem N projetos, né? Você tem dados financeiros, dados de RH, dados logística, compras, pedidos. E às vezes você precisa separar isso em ambientes diferentes, para que níveis de pessoas possam acessar isso diferente, né? Dados sensíveis de RH fica numa área, dados de operação ficam em outra, e depende dos usuários, do acesso dos usuários. Então, dividido em data marts, que a gente fala, né? Ou a gente pode seguir o caminho do OLTP, que daí é na parte de transações, né? Acho que é Online Transaction Process, algo assim. Que é na parte de execução, que é quando a gente realmente executa diretamente daqui do banco de produção e acessa diretamente aqui numa área que a gente chama de staging, né? Que é quando você faz o tratamento
só que você já carrega direto numa plataforma de BI, você não tem toda essa infraestrutura que normalmente tem nas grandes empresas, que é justamente para você, ou é um dado que você precisa acompanhar em tempo real, então, enquanto aqui você pode ter uma defasagem de 1 hora, 5 horas, normalmente as empresas rodam em D-1, né? Sempre pegam dados do dia anterior. E quando a gente fala aqui desse sistema aqui, é muito voltado para desse modelo de negócio aqui, quando a gente fala de informações, transações, né? Tipo, pode ser em tempo real, acompanhar uma campanha nova na empresa, você consegue fazer por aqui. Eles seguem os mesmos padrões que tem aqui, a diferença é que você já modela para a forma como você quer carregar, e aí você carrega ela dentro da plataforma de visualização, que aí pode ser uma ferramenta de BI mesmo, né? Power BI, Tableau, Looker, Data Studio. Então, uma empresa que aplica muito o BI, ela usa essas ferramentas, uma dessas ferramentas aqui, ou até o Click, que eu esqueci de colocar aqui, né? O ClickSense, como uma ferramenta. E a gente chama esse processo do meio aqui como ETL, tá? Que é extract, que é quando a gente extraímos essas informações desse banco. Transform, que é quando a gente começa a modelar esses dados conforme a gente precisa. Tá? E quando eu falo modelar, não é algo tão complexo não, tá, pessoal? Eu falo de modelar SQL mesmo, você arrumar um campo. Talvez você pega um campo aqui que tá, gênero tá F e M, e aqui no SAP tá masculino e feminino. Então é só você tratar esse dado para que os dois estejam masculino e feminino, M ou F. Então, essa parte de tratamento de dados aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos aqui. Tem alguma pergunta até agora? Acabou de surgir uma pergunta aqui no chat. Ah, A Maria perguntou, ela falou, boa noite, Wagner. Trabalho em uma empresa de consultoria, estamos nos alinhando com a tecnologia e precisamos realizar integrações em sistemas via API, Pipefy, SAP, Zendesk e Power BI. Existe especialista em API? Devo contratar um engenheiro de dados? neste caso, dependendo da infraestrutura da empresa, Maria, acredito que sim, tá? Com a empresa de consultoria, depende muito dos parceiros, quem vocês vão atender, sabe? Porque se é uma empresa que exige muito tratamento de dados, você não pode rodar nada em paralelo e você tem algum problema. Se você ficar consultando muito o banco de dados, você pode acabar afetando ele de alguma forma. Seria interessante sim a contratação de um engenheiro de dados, tá? E existe sim aí, pessoas que têm conhecimento em APIs. E no seu caso ali seria, acho que talvez das ferramentas ali, talvez Zendesk, Pipefy, talvez, não sei como que é o Pipefy, mas o Zendesk, eu sei que há alguns bancos de dados ali que são não relacionais, se eu não me engano, ali da parte de JSON principalmente. Então seria interessante sim, contratar um especialista, um engenheiro de dados, se for uma questão de Big Data, né? Se não, talvez um analista de BI mesmo, que tenha esse conhecimento em APIs, ele pode resolver seu problema, tá? Ah, por nada. Tá bom, vou seguir aqui, tá, pessoal? Qualquer coisinha, podem ir escrevendo aqui, tá? E aí aqui a gente tem ambientes de startup. Separei 2 slides aqui, de empresas tradicionais e startup. Normalmente, empresas de startups, elas já utilizam ferramentas bem mais sofisticadas, né? Que nem ali o Pipefy, Zendesk, ou aplicativos mesmo que as empresas criam, são muito mais sofisticados. E normalmente, em grandes empresas, eles tratam essas informações eles criam realmente esse data lake, né? Esse mundo de dados aqui, em algum outro ambiente que não seja o de produção, né? Então, há praticamente todo esse projeto aqui, você vê menos SAP, menos empresas, tipo, ainda na Boticário, empresas grandes, tradicionais, assim, você encontra SAP, TOTS, né? Para principalmente os módulos de finanças, né? Que são bem importantes, assim, que é para manter os controles fiscais.
mas normalmente integrações assim com outros sisteminhas, provavelmente são empresas mais sofisticadas aí, e eles usam esse modelo que eu expliquei para vocês agora, tá? Em alguns casos, eles usam essa parte de transação. Por exemplo, a empresa está lançando uma campanha agora, ou testando algo em tempo real ali. Então, eles usam aí, pelo menos, usam esses dois modelos, né? Você carrega aqui de um dia atrás, dados que você pode analisar com mais calma, e dados que você precisa analisar em tempo real, principalmente dados comerciais, eles fazem uma integração direta com o banco de produção. Normalmente, esse passo aqui é mais feito por analistas de BI, tá? E aqui, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala muito mais de engenheiro de dados. E os BIs, às vezes, ajudam aqui a construir algumas tabelinhas, né? Quando o engenheiro de dados traz o ambiente aqui para dentro, e às vezes, conforme o analista ele trabalha em diversas áreas de negócio, diversas frentes, ele vê a necessidade de fazer muitos joins ali em SQL, acaba sendo muito longo, né? E acaba demorando demais. Então, normalmente ele faz o SQL dele e manda pro engenheiro de dados ali fazer essa modelagem, né, dessas informações. E aí ele já faz uma outra tabela que vai carregar com muito mais velocidade. E utilizam ferramentas, né, de BI mesmo, né? Power BI, Tableau, Looker, Data Studio, Qlik e etc. Agora, em ambientes tradicionais, há exceções. Há poucas empresas assim que aplicam o BI de uma forma correta, né? Vamos dizer assim, muitos querem acabar com ter que contratar muita gente para fazer Excel, PowerPoint, e tentam centralizar isso, né, na forma de um BI ali, mas elas acabam, elas têm ali os bancos tradicionais, né, TOTS, SAP, que normalmente empresas multinacionais é difícil você conseguir acesso a esses bancos de dados, né? Você precisa de acesso da Alemanha, da França, Suécia, da filial principalmente, para você poder acessar esses bancos, ou somente a TI, quando você trabalha dentro da infraestrutura de TI, você consegue esses dados da melhor maneira. Então, normalmente, o que acontece mesmo é, dentro do SAP, dentro desses sistemas, você exportar um dado para Excel, que às vezes é meio até ridículo de falar, né? Eles exportam mesmo, passam isso para dentro de um ambiente de SharePoint, Google Drive, tratam os dados ali, dentro dos servidores ali. Você usa a VBA, você usa Power Query, você usa esses outros ambientes aqui para tratar dados. E você faz ali seus modelinhos de negócios e conecta um próprio Excel. Algumas empresas já conectam no Power BI. E quando é do SAP, o teu próprio SAP às vezes te permite você utilizar um módulo de BI deles, que daí você consegue conectar com os dados deles. Mas aqui você não envolve quase nada de SQL, assim, sabe? Então não envolve muita parte de tecnologia. Então não é um ambiente muito atrativo, por experiência própria. Eu trabalhei na Renault, na parte que eu trabalhava era muito essas questões assim de você tratar o dado de forma manual mesmo. Você não tem um modelo, como que eu posso dizer, muito escalável, né? Você extrai base e faz, dá muito trabalho para você fazer isso e acredito que para a carreira, né? Principalmente quem está cursando a parte de engenharia de software aí, eu acho que há mercados mais interessantes para iniciar a carreira, assim, em termos de aprendizado, assim, nessa área, tá? Ou você conecta também direto aqui, né, as informações, extrai, faz o relatório e até, se vocês olharem algumas vagas de BI, de empresas grandes, você vai ver, pedem PowerPoint para você apresentar dados, né? E exemplos de aplicação. Então, onde você pode aplicar aí o BI, né? Então, em recursos humanos. Quando eu trabalhei na Renault, a gente fez alguns levantamentos, por exemplo, de salário das pessoas, né? O salário base das pessoas versus o desempenho que elas tinham. Então, havia lá o sistema da SAP, que você consegue extrair, ver as informações lá, e você compara com as avaliações de desempenho que a parte de RH faz. Controle de headcounts, né? Headcounts são números de colaboradores na empresa, tá, pessoal? Então, contagem de pessoas, controle de orçamentos. Então, lá tinha, como a gente cuidava da Renault América, a gente tinha muitas pessoas de fora, da França, por exemplo, que vinha para o Brasil
para um projeto específico, então a gente tinha que estar sempre no radar para ver quando que essas pessoas iam chegar e de forma online. Então ele enviava alerta quando faltava 15 dias para que a gente possa já preparar hospedagem, onde ele vai ficar, enfim, mais essa parte de previsão. Algo que é muito usado hoje nas empresas é a melhoria de processos. Então, através dos dados, você vai conseguindo identificar gaps, tá? Gaps são falhas no processo. Você rodou um dado ali, você identificou que quando chega na etapa X, ninguém atende, a maioria dos problemas e reclamações dos clientes vem daqui, ou a gente perde muito o produto X do fornecedor Y, né? Há muitos problemas no veículo, na parte lateral, enfim, você vai conseguindo identificar alguns gaps, gargalos, né? Por exemplo, quanto tempo você demora para entregar um produto para o cliente, onde se para no transporte, se para na fabricação, se para na fabricação, em qual parte da fabricação ele para, né? E validação de caminhos, que é realmente isso, qual que é o caminho mais prático para que você possa aplicar uma ação ali, né? Na parte comercial, eu fiz um projeto para a empresa Laura, que no caso pegou um projeto da Nissan para fazer, havia um bot da Nissan, né, no Messenger, no Facebook, que o engenheiro de dados preparou isso, né, para coletar esses dados, e a gente queria saber se as pessoas, né, os usuários do Facebook, estavam falando bem ou mal, ou quando falavam de um determinado veículo, estavam falando sobre o quê? Quando fala do Kik, está falando de PCD, táxi, ofertas, preços. Então a gente conseguia medir aí como é que estavam as pessoas, né? E no comercial você tem muito Web Analytics. Então, vocês vão conhecer aí, provavelmente na carreira de vocês, alguma empresa, por exemplo, a iCherry, a Mirum, que são empresas de propaganda e publicidade, pode procurar vocês. A parte comercial aqui é muito mais questão de Google Analytics, né? Essas análises, normalmente, que eles colocam no Data Studio, que é uma outra ferramenta de BI, ela é muito mais voltada para Analytics, assim, sabe? Talvez não envolva tanto o SQL. SQL, as ferramentas que exigem mais conhecimento. E explorar, né, cenários econômicos. Então, também aí no Banco Bari, a gente começou a analisar as pessoas que a gente tinha, conectando com dados do Serasa, do Boa Vista, que são sistemas que você consegue ver o score das pessoas. Então, você conseguia explorar aonde as pessoas têm um score melhor, qual é o público, e aí a gente conseguia, por exemplo, investir numa campanha de publicidade em região X, eliminando regiões Y, e aí a gente consegue economizar dinheiro, porque uma empresa, às vezes, ela não tem dinheiro para explorar o país inteiro. E aí a gente precisa ser muito assertivo, e o BI ajuda muito nisso, né? A explorar, vamos atacar aqui primeiro, porque o score é melhor, as pessoas pagam melhor, a taxa de inadimplência é menor, e assim você vai pivotando, vai fazendo testes, né? Paga propaganda na TV, começa a aparecer publicidade aí no YouTube, no Facebook, para essas áreas específicas, né? Na parte financeira, muito usada também para a parte de contabilidade, né? A parte das empresas no faturamento, margem operacional. Normalmente são bem conectados com ferramentas da SAP, tá? Esses sistemas aqui. Na parte logística, então, é muito utilizado para acompanhar o SLA. Tá? Para quem não sabe, SLA, a gente fala de Service Level Agreement, que é a parte de nível de serviço de um determinado... o nível de serviço de alguma coisa. Por exemplo, você tem até 2 horas para atender um cliente. Passou de 2 horas, você atendeu fora do prazo. E se você atendeu antes disso, é dentro do prazo. Então, a gente está falando de quantas pessoas a gente conseguiu, quantos por cento a gente conseguiu atingir dentro do prazo. Então, isso voltado para logística, né? Bastante questão de SLA, custos de armazenagem, acompanhar fornecedores e transportadoras, né? Na Madeira tem muito isso, acompanhar como que tá o fornecedor. A Madeira ela tem uma carteira de fornecedores e uma carteira de transportadoras, e ela trabalha muito nesse modelo de ter que mensurar qual fornecedor que quebra mais o produto, que tem produto mais ruins, com base no que os clientes falam, ou a transportadora foi levar e quebrou, o produto é frágil. E a partir desses problemas que a gente vai levantando, a gente já vai pensando em soluções, né? E como que a gente pode solucionar. A gente desce na linha de produção, olha como é que é a caixa, vê se a caixa
é firme, se não é, a gente consegue levantar para o fornecedor para que ele possa melhorar esse produto, né? E acho que o diferencial na carreira do BI é isso, sabe? Vocês irem além dos dados, né? Vocês acompanharem os dados, mas vocês também trazerem soluções, sabe? É onde é, é, é um grande passo na carreira, não só esperar o chefe pedir um gráfico específico, é realmente você poder analisar esses dados, trazer insights para ele e dar sugestões também, né? Porque às vezes os gestores estão em outra pegada, né? Em outra área estratégica, e você consegue trazer informações relevantes para o negócio. E a curiosidade dos dados, então você consegue usar BI também para identificar se uma tabela está atualizando ou não está, se os dados estão entrando de forma correta, se precisa de algumas travas em alguns aplicativos, em alguns sistemas. E basicamente esses são alguns exemplos de aplicação. Até aqui tudo bem, pessoal? Exatamente, Maria. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Beleza, vou seguir então, tá, pessoal? Vamos lá. Então, alguns sistemas muito mais utilizados dentro das empresas e departamentos, né? Então, quando a gente fala de marketing, as empresas usam muito mais essa questão de web analytics, né? Que estão conectadas com Facebook, Messenger, Instagram, essas redes sociais grandes, né? Normalmente são analisadas em Data Studio, que é a ferramenta da Google hoje, né? Não é padrão, estou dizendo que é o mais utilizado para quem quer seguir essa carreira. Normalmente empresas de publicidade e propaganda vão procurar o perfil de vocês, né, para isso. E é mais esse skill aqui, mais para esse lado. Normalmente os dados são no SQL, né? São dados, como vem de ferramentas de aplicativos, assim. Normalmente esses dados eles não vêm estruturadinho, né? Não vêm com tabelinhas, aí colunas. Normalmente ele vem num JSON, por exemplo. Dados comerciais, então normalmente tem CRMs, né? O Salesforce é um grande líder nessas ferramentas. Então as empresas usam Salesforce, por exemplo, aqui usa o marketing para captar clientes. Então aqui eu consigo ver quantas pessoas eu atingi, quantas pessoas clicaram em determinado item, quantas pessoas elogiaram, quantas pessoas entraram em contato. E aí entra na parte comercial. Daí é quando a gente consegue dar um passo a mais com essa pessoa. A gente traz ela para dentro do nosso processo, a gente conversa, a gente tenta negociar com ela para que ela compre o nosso produto ou queira usufruir dos nossos serviços, né? E você tem ela dentro da plataforma. Então, essa pessoa aqui já está cadastrada no nosso sistema. E aí, normalmente, esses dados já são mais no Power BI ou no Tableau, né? E ainda assim, são dados no SQL, assim, a maioria dos dados, tá? Na operação, a operação, quando eu digo, já dependendo do que a empresa faz, logística, já é operação logística, produção, já é sistema de operações, de produção, né? Que são operações. Normalmente usam sistemas mais robustos, né? SAP, TOTS, Senior. E são sistemas um pouco chatos de lidar quando são sistemas contratados assim, porque eles já são desenvolvidos para eles terem uma escala. Então, normalmente essas tabelas eles não estão com nomes muito intuitivos, sabe? Você não tem uma tabela chamada logística. Você tem lá um B2 COD, B2 PRD. São nomes assim que você tem que ter fuçar bastante o banco de dados para que você consiga se adaptar mais a esse tipo de dados que você tem ali, né? Normalmente são usados mais em Power BI e Tableau. Normalmente indústrias grandes que estão começando agora, eles investem em Power BI, porque Tableau é uma licença muito cara comparada ao Power BI. Então as empresas, para começar a fazer um teste, normalmente elas contratam um Power BI, usam Power BI. Normalmente eles usam até o grátis do Power BI lá, né, para fazer uns testes, mas eles precisam, em alguma hora, eles vão ter que contratar uma licença mesmo, porque vai ser um grande número de dados, né. E as limitações que tem de você não poder compartilhar, bastante coisas assim que são mais críticos. E esses dados normalmente já são em SQL mesmo, né? Você já consegue ver tabelas, bases de dados, já consegue ver um padrão melhor
nesses sistemas. Aí sistema de pós-vendas, que é quando o cliente compra, entra em contato, normalmente Zendesk, Salesforce entram com... são grandes ferramentas que eu já trabalhei, né? E normalmente eles são mensurados aí com Tableau aí e Power BI. E RH, o RH usa muito o sistema da GUP, né? Acho que vocês viram algumas vagas na GUP. Aí eles usam esse sisteminha aqui, sistema da Senior e da SAP. Normalmente a gente utiliza Power BI ou Tableau para poder utilizar esses dados. Não é um padrão, né? Como na maioria das empresas que eu conheci aí durante esse tempo. E aí, como que funciona a aplicação de Business Intelligence, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que há uma diferença entre o BI, né, o BI é o engenheiro de dados e o cientista de dados, enquanto o analista de dados, que entra aí, o analista de BI, ele é muito mais voltado para negócios, né? O cientista de dados ele tem um viés muito mais estatístico, né? Depois a gente até consegue ver alguns exemplos ali. E o engenheiro de dados ele se preocupa em trazer uma infraestrutura de dados consistente para que as áreas consigam consumir esses dados de forma segura. Então a gente vê que a diferença do analista de dados, do analista de BI para essas outras duas frentes é que a gente tem muito contato com a área de negócio, né? E é importante que a gente tenha. No começo, quando eu era estagiário, eu tinha mais dificuldade, né? Eu era mais quieto, era mais na minha. Eu tinha que esperar muito que outras pessoas me explicassem isso. Até que eu fui entendendo que eu precisava mergulhar em regra de negócio, entender, se clica nesse botãozinho aqui, vai abrir essa tela, entender todo o caminho para que eu pudesse trazer ideias além do que o gestor pedia, né? O gestor via como necessidade. Então, o primeiro momento que você tem, assim, num projeto de BI é o objetivo. Então, quais perguntas eu preciso responder? Então, você vai para uma entrevista com a área, né? Você vai tentar entender e você precisa pensar qual que é o problema, qual que é a dor que a empresa tem hoje, de forma geral, né? E aí você acaba indo mensurar isso. Aí você começa a procurar em banco de dados do SQL. A comunicação é muito importante porque você precisa perguntar para outras pessoas, né? Pô, alguém já é mais velho de casa aí. Pergunta para uma pessoa que já trabalha lá que é especialista em banco de dados, né? Ou até próprio engenheiro de dados, onde você pode encontrar essa informação. Então você consegue suprir, trazer esse dashboard, essa análise com muito mais velocidade quando você faz essas perguntas, né? Então depois que você faz as perguntas, você vai para análise técnica, né? Quais fontes de dados eu vou ter? Esse aqui vem de um arquivo JSON, esse aqui vem do MySQL, esse aqui vem da server, do banco tal. Tá me ouvindo? Não sei se caiu aqui. A gente tá te ouvindo agora, mas estava travando um pouco. Tá. Sabe em qual parte que eu parei? Provavelmente é minha internet aqui, pessoal. Perdão. Sabe em qual parte que eu parei, pessoal? Deu uma caidinha, mas se você puder continuar ali da análise técnica. Legal. Então foi recente, então. E aí depois que a gente descobre as análises aqui, o objetivo, né? Quais perguntas eu preciso responder, você vai para a parte de análise técnica. Então nessa análise técnica, o que que é? De onde vem esses dados? Esse dado vem do banco de dados específico lá do SAP. Tá, como é que eu vou extrair ele? Né? Você vai precisar da porta tal, servidor tal, do acesso XYZ. Então você vai mergulhando nisso para você saber como que esses dados estão lá. Aí você roda uma query normal, você consegue ver ali alguns dados, pega uma amostra, entende o que que é cada informação ali, e aí você tem que começar a pensar como que você vai juntar com outras informações. Porque agora você vai pegar dados do Salesforce, então você consegue acompanhar, por exemplo, esse cara entrou dia tal no sistema, ele foi cadastrado no sistema lá no Salesforce. Aí eu preciso saber quando que o pedido dele ficou pronto. Então eu já estou falando de outro sistema, estou falando do SAP, estou falando de uma ferramenta da empresa. E depois esse cliente reclamou lá na outra ferramenta, no Zendesk.
Então pensem que eu preciso conectar isso, eu preciso ter uma chave, não sei se vocês já tiveram matéria de banco de dados, normalmente você tem ali tabelas, né, de chaves ali, que pode ser chave estrangeira ou chave primária ali, né, a chave principal. E aí você tem, não está muito claro, não é uma tabela que você consegue ver qual que é o campo. Você vai ter que realmente pensar, bom, consigo ligar essas duas chaves aqui pelo CPF. Consigo lidar, não tem CPF porque é um dado sensível, então eu tenho que pensar em alguma chave que eu tenha nos dois bancos de dados que eu consiga unir essas informações para eu saber qual cliente reclamou, que dia ele reclamou, que dia foi entregue o produto para ele, se foi entregue, né? Qual produto foi entregue. Então você faz essa análise, né, no papel mesmo, ou você vai fuçando, vai rabiscando aí, e daí depois você vai para o ambiente de desenvolvimento de ETL. Então aí você realmente consulta os bancos, faz o tratamento, começa a juntar as informações, vamos ver tabelas fatos, tabela dimensão, e você começa a modelar essas informações. Quando você faz na parte de... Normalmente o BI faz isso também, tá? Ele faz esse desenvolvimento de ETL aqui. Os engenheiros de dados, eles trazem Big Data, eles fazem alguns para ETL, mas normalmente a gente precisa ajudar ele. Nem toda empresa paga 15 mil reais, 20 mil reais para ter um engenheiro de dados no time e para poder dar tração a todas as áreas de negócio. Então, o BI que ele consegue pensar fora da caixa e trazer essas informações, modelar e só entregar para o engenheiro de dados fazer subir lá, né, para um data lake lá, né, para um data lake não, para uma tabela lá, né, para um dataset, ele é muito melhor, sabe? Você não fica tanto na dependência. E as empresas procuram isso, sabe? Não são ETLs gigantes, mas vocês conseguirem extrair dados de alguns sistemas, conseguirem fazer algumas modelagens de dados ali, é um baita diferencial na carreira, tá? E que as empresas procuram muito. Justamente para essa questão de custo, né? E aí vai para a parte final, que é quando você já trouxe a tabelinha, e a parte que todo mundo vê, né? É tipo os front-end da vida aí. A parte só que você faz os gráficos, faz as partes... a parte de traz possíveis insights, constrói os indicadores, parte mais visual mesmo, né? Aqui todo mundo vê, mas ninguém vê todo esse trabalhinho que fica atrás aqui, né? Até aqui, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Ok, Maria. Tem diferença além do preço? Como é o Tableau? Tá. A primeira experiência que eu tive foi com o Tableau. Eu não conhecia, meu primeiro estágio na Madeira Madeira, eu só conhecia SQL. Então, e tava com medo ainda, porque eu participei de um processo antes na empresa, de uma outra empresa, né? Eu passei no processo seletivo lá e eu comecei a trabalhar, como eu sou engenheiro de produção, né? Eu não sou tão forte na parte de programação. E aí eu fui para uma empresa de ERP, e aí eu fiquei lá, o rapaz viu que eu tinha no currículo Java, tinha as partes de desenvolvimento ali, e fui convidado para ir para outra área de desenvolvimento. E aí ali eu fui, no meu currículo eu colocava muitas coisas lá que eu achava que eu sabia e não sabia, né? Não dominava isso. E aí deu um mês, ele chegou para mim e falou, a gente acabou se equivocando, colocando assim em outra área. E a primeira experiência de estágio foi péssima, né? Um mês de estágio, tava com receio. E aí eu dei uma reformulada no currículo, eu fiquei com receio, você começa a se sentir muito incapaz. Eu fui embora chorando aquele dia e senti, nossa, uma porcaria mesmo, né? E aí fiquei um tempo ali pensando o que eu ia fazer. E aí comecei a me inscrever de novo. Aí me inscrevi na vaga da Madeira Madeira. Aí a moça chegou me explicando o que tinha que construir e tudo mais. E aí tinha o tal do Tableau. Eu escrevi, procurei Tablau, nem sabia como escrevia Tableau. E aí fui entendendo um pouco ali o que era. Eu falei que eu conhecia SQL, eles falaram que era tranquilo. E embarquei. Só conhecia SQL mesmo. E lá eles deram bastante treinamento de Tableau, além de te dar uma chave do Tableau, que é caríssima. Não sei dizer quanto hoje, isso acho que dá $500 ao ano. Que é muito caro comparado ao Power BI, por exemplo. E aí eu consegui aprender bastante coisa com o Tableau lá. E a diferença ali do Tableau, ele é às vezes um pouco mais customizável em algumas ferramentas, assim.
quando é Big Data mesmo, quando ele precisa tratar muitas informações em ambientes muito grandes, ele suporta muito bem, mas a Microsoft tem crescido muito. Se eu fosse indicar hoje para começar a carreira, seria SQL, conhecer o SQL, principalmente a parte de selects, tá? Nada de criar tabelas, tudo, mas vocês entenderem os dados, a forma de dados, casting, sempre tá ali com o Stack Overflow aberto ali para fazer aquela pesquisinha básica. E aprender Power BI, por exemplo, uma boa ferramenta, acho que já é um bom passo para quem gosta dessa área. E o Power BI ele atende muito a necessidade das empresas, tipo, tranquilamente. Ele tem gráficos interativos, você faz botões, você consegue integrar ele com vários sistemas. Normalmente as empresas optam pelo Power BI por conta do... normalmente eles tratam essa ferramenta, tratam os dados antes. Então você não usa muito o Tableau para tratamento de dados. Você usa o Tableau mais com a parte de visualização ou poucas junções ali, né? Então você não precisa gastar uma estrutura tão grande para um negócio que você usar mais para a parte de interação de gráficos ali e algumas integrações mais básicas, que não vai requisitar muito do suporte, né? Do sistema mesmo. Respondido, Maria? Show, bora lá. Então, assim, não sei se está claro para vocês a diferença entre hard skills e soft skills, tá? Mas eu vou explicar rapidamente para vocês. Quando a gente fala de hard skills, é o que vocês conhecem de ferramenta. Então, um exemplo, você conhece Java, você conhece Python, você conhece PHP, você conhece Docker, você conhece ferramentas, né? Que você realmente precisa aplicar, alguns executáveis. E soft skills muito mais as habilidades comportamentais. Então, a tua inteligência emocional, como você se comporta numa reunião, em sentido de como você faz suas perguntas, como você se comunica com o seu gestor, né, a questão de ansiedade, essas coisas que normalmente eu tive que tratar muito durante o caminho, ainda estou tratando, né? Mas essas coisas, essa habilidade de comunicação é soft skills, tá? E quais são os soft skills determinantes para o sucesso na área de BI, tá? Acho que a primeira é a capacidade de comunicação. Por quê? Imagine que você está entrando numa empresa agora. Você não faz ideia de como funcionam as coisas. Você está para uma área de BI, né? Você foi contratado lá para uma área específica. Se você não se reunir, né, nas perguntas, tentar anotar o máximo possível como funciona o sistema, conversar com outras pessoas, né? A gente às vezes pensa que está incomodando a pessoa, né? Mas a gente precisa achar um tempo de conseguir um tempo para perguntar, para poder conhecer melhor, saber as perguntas que a gente faz para a gente conseguir sugar o máximo possível do processo, né? E aí entra a parte do senso analítico. Então, é você for para uma reunião, você entendeu. E normalmente, quando está no nível júnior, nível de estágio, normalmente o chefe dá uma dica para você. Eu preciso ver isso. E às vezes nem ele sabe exatamente o que ele quer ver. Então, quando você está no início, ele te fala, faz um gráfico assim, assim, assado. Traz informações X e Y, né? Mas para que você possa realmente ter mais espaço na carreira, você conseguir alavancar, assim, a parte de você absorver e você trazer ideias novas, assim, que ele não estava imaginando, ou às vezes ele nem imaginava que isso era um problema, ajuda muito na carreira, até para quem quer ser gestor, né, daqui um tempo, ou ir para um analista de negócios, algo mais estratégico, ajuda muito quando você estuda o processo, conhece muito e você consegue trazer insights, trazer ações muito ações que ajudam muito na área de negócio. E data storytelling, então não sei se você já ouviu falar, mas storytelling é você contar histórias de forma estratégica. Você conseguir começar, por exemplo, num gráfico geral, né? O faturamento da empresa, a perda da empresa tá X. Você começa com um gráfico temporal lá,
perdas por mês. E você vai quebrando isso até você chegar onde você quer, até você chegar onde está a dor. Então a gente está com perdas nessa área específica, nessa região do Brasil específica. Você vai ter que procurar onde tem, qual é a maior dor da empresa e para que as pessoas possam saber onde elas vão atacar. Entender o impacto da informação para o negócio, então quanto você pode reduzir, fazendo um ajuste simples, ou se isso vai demandar uma nova plataforma no sistema. Então, tudo isso, a forma como o BI apresenta esses dados, faz muita diferença. E aí entra a técnica de visualização, né? Você não vai colocar um gráfico de perdas em vermelho, né? É um gráfico de perdas em verde, né? Você vai sempre pensar, usar os gráficos, né, mais adequados, fazer as interações melhores, o UX que seja atrativo, né? Normalmente o gestor olha muito para a parte visual, né? Ele esquece um pouco de todo o trabalho que você tem por trás disso. Então, quando você faz essa questão de UX muito bem feito, gráficos bonitos, né, bem apresentável, também é um ponto muito interessante. Aqui, então, Hard Skills para Business Intelligence. Coloquei aqui a maioria dessas informações aqui. Depois eu passo esse slide para vocês, tá? Eu mando o link para vocês da apresentação, para vocês possam olhar com mais calma depois. Mas acho que assim, para quem tá querendo começar hoje, sabendo o SQL, tá? E conhecendo o Power BI ou Tableau ali, você já consegue, já é muito bem visto no mercado, você já consegue resolver bastante problema. E você não pode recuar, né? Porque você vai para essas empresas, às vezes você vai ter que lidar com sistemas legados, você vai ter que consultar dados dentro de um sistema mesmo, não é dentro de um data lake mais tratadinho. E normalmente você não pode se assustar porque, nossa, como é diferente. Às vezes o SQL ele é pouca coisa diferente. Vocês vão ouvir falar ainda em Spark SQL, PrestoDB, que é uma linguagem do Athena, da Amazon, SQL Server tem uma diferencinha básica do MySQL, mas vocês entendendo sempre as palavras-chave, como fazer cast em MySQL, como fazer regex, né? Essas coisas assim, vocês vão conseguindo resolver o problema. Então vocês não podem chegar na empresa, na primeira dificuldade, ficar com medo, recuar, que a internet ajuda bastante aí nessas partes assim, que até hoje eu uso, né? Para vocês terem uma ideia dos grandes passos que eu dei na carreira, foi com muito o SQL, Power BI, Tableau e Power Query. Aos poucos eu fui aprendendo Python, ainda não conheço muito. Já trabalhei com o Looker lá na Madeira. Na segunda passagem já usaram o Looker, né? Acessei alguns sistemas legados no banco Bari ali. E acessos de Cloud Computing, né? A gente usava AWS ali no banco. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. A Power BI é uma maravilha mesmo, Maria. Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Legal, Matheus. Bacana. E a gente eu já vou explicar um pouco mais também sobre o que eu achei interessante. Aqui plataformas aí, como que vocês podem conseguir vagas, principalmente quem está procurando a primeira oportunidade, ou quem está cansado aí do serviço atual. A gente explico para vocês nos slides mais para frente ali como as oportunidades foram surgindo para mim, ou como eu busquei elas, né? Vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças assim, tá? Alguma recomendação de material para aprender Power BI? Tá, só um minuto, Pedro. Vou pegar aqui um site muito bom mesmo, completo e free, né? Grátis, que é importante. E bem completo para você entender bastante essa parte de Power BI, tá? E SQL é mão na massa mesmo, né? Baixa na máquina aí, boa.
Então é totalmente gratuito esse curso. Ele explica muito sobre modelagem de dados também, entender como os dados têm que estar estruturados. Ele vai aprofundar bastante. E tem muitos canais bacanas também. Se não me engano, não sei se é BData. E tem algumas pessoas que tem muito conteúdo. Power BI é uma ferramenta que ela é bem aberta, que tem muito conteúdo, tá? Tableau é um pouco mais difícil de encontrar, mas esse Power BI tem muitas comunidades, bastante coisa interessante. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui. Denis. Vamos lá, Denis. Em qual momento de uma empresa relacionado ao seu tamanho você acha que vale a pena investir em Business Intelligence? Boa pergunta, hein? Normalmente, quando a empresa aí já tem mais de 100 colaboradores, quando não é uma consultoria, né? Quando ela não presta serviços para outras empresas, DataB, isso mesmo. Não é BData, é DataB, Maria, certinho, isso mesmo. Obrigado. Quando passa aí de 100 colaboradores, quando a empresa começa a ter um grande fluxo de informações, compensa investir em Business Intelligence, tá? Talvez não compensa investir em Big Data. Big Data que eu digo é quando você investir em engenheiros de dados para você poder pegar esse banco de produção e jogar para outro, porque você não tem tanto fluxo de dados assim que você não possa acessar um banco de dados. Então, você contratar um Business Intelligence que seja ali, que ele consiga conectar várias fontes, né, que ele consiga ter acesso aos bancos de dados da empresa ali, já atende. Aí uma empresa que tem muitos dados mesmo, quando não sei mensurar quanto que é muitos dados, assim, mas normalmente quando a empresa precisa passar de 200, 300 colaboradores, já é interessante já ter uma estrutura muito mais inteligente para não poder afetar aí o banco de produção, tá? Inclusive, tinha uma empresa aí de consultoria que me ofereceu uma oportunidade e eles fazem aí esse trabalho de consultoria para empresas mais ou menos nessa escala, sabe? De 200 pessoas a 300 pessoas. Então, às vezes, investir numa consultoria, né, dependendo também, pode ser interessante, tá? Respondido, Denis? Beleza? Vou seguindo aqui, tá? Qualquer coisinha eu já volto a tirar essa dúvida caso tenha ficado, tá? Aqui, Power BI. Agora vamos voltar aqui para a apresentação. Tá. Então, aí, voltando a falar lá dos principais atores no mercado de dados, né? Que eu tinha comentado com vocês. Engenheiros de softwares, normalmente, eles têm um grande potencial para atacar nessa área de engenharia de dados, tá? Por quê? Vocês aprendem muito sobre infraestrutura, a parte de cluster de infraestrutura de dados, gestão de dados. Vocês aprendem muito mais essa questão, assim. Normalmente é uma pessoa que trabalha mais na dela, né? Ela tem que ter um conhecimento técnico muito bom. Muito bom, quando eu digo muito bom, sempre comparado a essas outras áreas aqui, tá? Então, ela tem um perfil muito mais técnico, ela pode ser uma pessoa mais introvertida, que entende o que ela precisa fazer e executa. Normalmente as empresas, normalmente o que ela faz? Ela constrói e otimiza a infraestrutura de dados, que ela permitir as demais áreas de dados. O conhecimento que você precisa ter aí, o conhecimento é a parte teórica, tá? Então, entender o que é um ETL, o LT, né? Pipeline, gestão, integração de dados, ambiente cloud, big data, arquitetura de banco de dados, né? Entender, entidade, esses gráficos de quando a gente aprende a desenvolver software, a gente entende, ele tem, acho que é o diagrama de entidade de relacionamento, né? Que fala sobre um para mais, um para menos, um para mais não, um para N para um, né? Então, bem voltado para essa parte de conhecimento aqui. E tecnologias, normalmente você conhecer uma tecnologia cloud, né? No Azure, no AWS, você precisa dominar SQL, conhecer Python, Airflow, para você poder rodar esses fluxos em determinados horários do dia, Docker, que são ambientes virtuais ali, né? Kubernetes ali também.
E mais para frente também é interessante, quando você já está inteirado aqui na área de engenharia de dados, vocês pegarem dados, empresas grandes mesmo, internacionais, a parte de computação distribuída, que é a parte ali quando Spark, por exemplo, utiliza a computação distribuída. Não sei exatamente como funciona isso, mais aprofundado. APIs, quando domina bastante coisa de APIs também, partindo de engenharia de dados. Então, ele tem um perfil muito... É um profissional muito caro no mercado, porque é um cara que precisa ter um conhecimento muito grande. Então, quando a empresa é boazinha, às vezes a pessoa não tem que ter muito, acho que o colaborador aqui começa com uns R$ 4.000, assim, de salário, um engenheiro de dados júnior aí, de 3 a 4, mas não demora muito quando ele aproveita o serviço dele para aprender mais coisas, porque ele começa a ter acesso às ferramentas aqui, ele começa a explorar cada vez mais, aí é em dólares. E aí a parte de ciência de dados, ele é muito mais voltado, o cientista de dados é muito mais voltado para a parte estatística, tá? Então ele aplica estatística, machine learning, algoritmos matemáticos, e a fim de identificar previsões e identificar padrões aí. Por exemplo, lá na Laura, os cientistas de dados eram responsáveis por criar algoritmos que vai definindo, por exemplo, recebe um protocolo médico, como que a pessoa, como é que tá aí nossa, até esqueci agora como que, a glicose das pessoas, como que tá cada coisa ali de cientista ali, né? Cada coisa médica ali, cada informação útil, ele vai pegando essas informações e ele vai jogando num banco de dados. E aí, no final, eles dizem se essa pessoa ela teve alta, se ela faleceu, se ela piorou. E aos poucos ele vai treinando esse algoritmo com base nas hipóteses ali, até que quanto mais dados vai entrando, mais fácil para ele. E ele consegue, por exemplo, quando ele vê que a pessoa está com nível da pressão X, Y, Z, com glicose tal, você pode dar alta para ele, porque a probabilidade dele passar mal é menor, a chance dele melhorar é melhor. Então, os hospitais economizam muito com leito, né? Que custa manter aquela pessoa, às vezes no soro, algumas coisas assim. E também eles conseguem prever ali, não sei se é em 8 horas até, 8 horas antes de acontecer, eles conseguem prever se a pessoa vai ter um problema pior. Tudo isso, o cientista de dados é importante nessa parte de estudo, né? Então, ele tem um viés muito estatístico, a pessoa que gosta muito de correlação, de rodar modelos, né? Linguagem natural, banco de dados. E eles usam mais essa parte o SQL eles usam só para consultar um dataset, um banco de dados específico lá. E a parte maior mesmo é quando ele precisa rodar modelos e entender ali alguns padrões. Normalmente, empresas tem poucas empresas que investem em cientista de dados, né? Porque o cientista de dados ele é mais para previsão. Então, às vezes, tem empresas ainda que ela não entende a necessidade disso. Então, ela fala, por que eu vou gastar tanto dinheiro numa estrutura dessa que talvez não vai ser tão útil para mim? As empresas, elas querem produzir, a maioria das empresas, né, são capitalistas puro mesmo, elas querem que a gente resolva problemas de negócio. Então, provavelmente o engenheiro de dados, ele tem bastante oportunidade nas empresas, só que é um colaborador para quase a empresa inteira. Poucas pessoas ali que você vai contratando, comparado, por exemplo, com o BI. Então, você pode ter um BI numa área, em cada área, você pode ter um BI dentro da área de dados mesmo, que dá suporte para esses outros BIs. Você tem BI de negócio, que faz essa frente com os gerentes, né, para entender a necessidade e levanta esses dados. Tem o BI que ajuda o engenheiro de dados a fazer ETLs. Então, por isso que hoje o mercado de BI ele é um grande passo, até para quem quer se tornar um engenheiro de dados. Porque você começa ali, tendo que aprender o SQL, Power BI. Você dominou ali, você começa a entrar no mercado. Você vai ter acesso à AWS, a Azure. Você vai ter acesso a esse engenheiro de dados que trabalha nessa empresa. Você vai conversar com ele, você vai aprendendo com ele. A empresa, quando a empresa investe em dados, ela investe em conhecimento também. Então, você aprende muito e você consegue
e pivotar depois para as áreas de dados, porque provavelmente esse cara vai para a Europa, esse cara vai para outra empresa, e você já consegue mergulhar dentro dessa empresa aqui, né? Dentro dessa área aqui. Então, acho que o BI, para quem gosta, pode ser uma carreira ou ela pode ser uma porta de entrada para outras áreas, tá? E o nosso papel de BI é o que eu passei para vocês aqui, né? Compreender os processos, né, e regras de negócio, levantar os dados, desenvolver os relatórios automatizados, né, acompanhar os indicadores e levantar hipóteses ali para que a gente possa resolver um problema real dentro de uma empresa. Então, o que é importante? Aí essa pessoa tem que ter um front mais com área de negócio, tem que entender, tem que gostar, ter esse senso de dono mesmo, de querer entender bastante, ter esse olhar estratégico. E se a pessoa tem a capacidade de trazer ações, ela tem uma grande chance na carreira assim, de crescer muito rápido. Eu mesmo não imaginava que com 23 anos, sem terminar a faculdade, eu chegaria a ser um analista sênior já, né? Tipo, uma coisa que acredito que tenha ajudado muito nessa parte de comunicação, tá? E é algo que eu indico muito para vocês, assim, trabalhar bastante isso. E como está o mercado de BI? Então, vamos para o mercado de BI. Primeiro eu vou ver como estão as perguntas aqui. Se temos mais alguma. Vamos lá, Wagner. Você deseja ir para esses dados? Wagner. Maria, você repete a pergunta para mim, por favor? Então, temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira, eu vou ler aqui de baixo para cima. A primeira é do Denis. Como é um time básico para esse setor? O mínimo ideal de pessoas para essas funções? Como é o time básico para esse setor? Tá. Normalmente, sei lá, para um engenheiro de dados que você tenha, você tem que ter ali uns 5 analistas de BI, assim, de 5 a 10. Cientista de dados, você tem que ter uns 2 ou 3. Lá no Banco Bari, a gente era em um engenheiro de dados, aí tinha um engenheiro de dados aprendendo, né, um estagiário, um engenheiro de dados que conhecia bastante das plataformas. Aí a gente tinha no caso da engenharia de dados, e aí estávamos em 4, com mais vagas abertas ainda para a área de BI. Isso BI dentro de dados, fora os BIs que ficam nas áreas específicas, né? Que o banco tentou treinar as pessoas dentro do banco mesmo, para que elas pudessem ter essa parte de self-service. Então eu era responsável por treinar Power BI dentro da empresa, para poder a gente conseguir escalar isso, não ter que contratar mais gente e ensinar as pessoas dentro da empresa mesmo a mexer com BI e aprender um pouco, né? Mas eu acredito que, assim, uma escala para um engenheiro de dados, uns 5 BIs e uns 2, no máximo 3 cientistas de dados. Cientista de dados depende muito da empresa, que se ela quer investir, né, em pesquisa e desenvolvimento. No banco, eles investiam nesses cientistas de dados justamente para testar modelos, para entender a chance de fraude, chance de análise de crédito, teste de imagem, né? Justamente se a pessoa que tirou a foto, ela se cadastrou no aplicativo, se ela tira a foto da carteira, ela é a mesma pessoa que está na carteira de habilitação e consegue estudar com outros sistemas. A partir de sistemas assim que para ver se realmente lá por exemplo, ele cadastrou na Nubank com uma carteira de motorista diferente da carteira que ele se cadastrou agora. Então, para analisar se isso é fraude. Então, os cientistas de dados ficam muito nisso, mas eles trabalham muito numa caixinha muito mais de pesquisa, é um trabalho com muito mais calma, diferente do BI mesmo, que precisa estar ali sempre atento e sempre tem demanda, né? A gente pensa, nossa, mas depois que fica pronto os dashes, o que você vai fazer? Vai ter coisas, a gente vai testar uma coisa nova no aplicativo, a gente quer ver quantas pessoas clicam, quanto tempo a gente demora, e sempre tem problema, nunca vai faltar problema nas empresas. Ok, a próxima pergunta é da Maria, e ela disse, Wagner, pensando no futuro, vai ficar na parte de Business Intelligence mesmo, ou pretende ir para a ciência de dados com a engenharia? É uma grande dúvida, sabe? Só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei minha carreira inteira na parte de BI, até o banco ali, né? E aí,
no banco eu recebi uma proposta da Boticário para trabalhar com BI também. Na época era uma proposta boa, só que era ainda na parte de BI. E eu, como engenheiro de produção, eu queria conhecer muito a parte de negócios mesmo, de aplicar as ações. Porque, vamos dizer, o BI ele faz todo o trabalho difícil de analisar os dados, trazer e apresentar esses insights. Só que a partir dali, provavelmente tem alguma outra área, alguma outra squad, porque você não tem tempo para fazer isso, e nem tem braço para fazer isso para você aplicar as ações, entendeu? Então, por exemplo, você acompanhar um projeto. Sim, sim, muitas propostas. No próximo slide ainda tem um pouco de propostas ali também, pra vocês entenderem. E aí, onde que eu tava? Na parte de... Ah, tá. E aí, quando eu aceitei a proposta da Madeira Madeira, ela me contratou para trabalhar com BI, mas muito para vontade de melhoria contínua. Então, eu tinha que bater o escanteio e cabecear. Então, eu tinha que levantar os dados, desenvolver os dashboards, junto com a nossa área também, né? Propor soluções e ir a campo, aplicar as ações. Então, era um BI um pouco mais calmo, porque eu queria conhecer isso, né? Eu tive minha carreira sempre voltada para tecnologia, e aí ir para a área de BI, eu só conhecia BI. Então, eu queria ver como seria trabalhar na área de engenharia de produção. E aí vi que é estressante. Mas ainda tenho dúvidas. Agora eu voltei para o iFood para trabalhar com BI mesmo, porque eu acho que faz muito sentido para mim trabalhar com BI. Mas provavelmente, se eu for seguir uma carreira, ou eu quero ser gestor, que vocês vão ver que BI ele vai te permitir isso, porque você conhece o negócio como um todo, você conhece muito, você tem muitos contatos, você tem um network muito grande dentro da empresa ou fora da empresa, e a chance de você ser gestor ou coordenador é alta, sabe? E com pouco tempo. Principalmente quando você traz soluções, quando você só não fica muito recuado de trazer dados e só isso, mas quando você mergulha mesmo, propõe, por isso que trabalhar a parte de comunicação é essencial, pessoal, ajuda muito. Tem mais uma pergunta do Denis aqui. E como foi a mudança na área com a LGPD? Então, ali na parte da madeira, eu não cheguei muito a trabalhar nessa parte de LGPD, porque eu trabalho mais com dados logísticos, né? Não tenho muitos dados por exemplo, de clientes. Mas o Banco Bari, ele já se previa muito com essa questão dessa parte de dados. Tem uma área específica, né, de segurança das informações dentro do Banco Bari. E aqui no iFood, na Madeira eu não vi muito isso, mas no iFood também tem uma área aqui muito pesada que olha quantos logs você faz, em qual computador você acessa, a trava das informações. A gente tem alguns fornecedores de softwares, alguns sistemas, eles avisam, há disparos quando há alguma chance de falha, eles já travam todo o sistema, desligam o banco, fazem uns processos ali de conseguir travar. Então, mas assim, mudança da LGPD, assim, eu não consigo dizer assim quanto mudou, assim, sabe? Uma empresa já estava fazendo, que era o banco, que já se protegia muito quanto a isso, e agora aqui também no iFood eu vejo que já tem essa trava, agora não sei há quanto tempo, né? Faz um mês que eu tô aqui ainda. Mais alguma até aqui, pessoal? A Maria fez um comentário. Quantas propostas, o mercado está bem quente, né? Tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. E a maior dificuldade hoje, por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego, normalmente as perguntas não é mais aquelas perguntas bestas de RH, né? Não é mais seus pontos fortes, pontos fracos, você dormiu bem hoje, são perguntas já a nível do tipo, o que você entrega? O que você entregou até hoje? Quais resultados você trouxe? A parte técnica ali, eles já sabem que você tem, né? Se colocou no currículo, você tem, já consideram pela experiência que você tem. E, normalmente, os elogios que vêm, mesmo quando eu recuso, é que eles falam que a nossa área, isso quando eu falo área, a gente de TI, a gente conhece muito a parte técnica, comparada às outras áreas, que às vezes se bate com uma coisa fácil, mas bem mais tranquila, assim, porque não é o ambiente deles. Só que eles precisam pegar na nossa mão para explicar o que eles precisam, porque a gente não tem esse senso de dono ou esse senso estratégico. Porque normalmente a gente é muito técnico, a gente gosta de trabalhar mais no nosso canto,
Então, quando a gente destrava a parte de comunicação e se arrisca mesmo, o chefe não vai brigar com você de você tentar mostrar uma informação a mais para ele, explorar algo que ele não viu. Pelo contrário, quanto menos a gente delegar para o gestor tomar uma decisão, melhor para ele, né? E isso ajuda muito na carreira e eles percebem isso, sabe? Então, acho que é um dos passos importantes aí quando a gente fala de carreira, tá? Eu coloquei acho que o mercado 2 vezes. Não. Principais atores do mercado. Agora mercado de BI, tá? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como eu consegui cada oportunidade que eu tive na carreira, tá? Na Madeira, eu me inscrevi na GUP na época lá. Me chamaram para entrevista. Eu fui para uma vaga de planejamento estratégico, planejamento logístico. Fiz a entrevista lá, ele falou, olha, o teu perfil é muito técnico, né? Eu acho que para nós não vai ser interessante, mas eu vou encaminhar você para outras áreas. Já me senti desmotivado, né? Pensei, putz, já deu ruim, né? Aí, realmente me chamaram para outra entrevista. Fui para a área de melhoria contínua lá. Ela também falou assim, já tem uma vaga garantida para você, mas não é comigo. Já fiquei tipo, nossa, não sirvo para nada mesmo, né? E na última já estava tudo certo. Era só fomos lá falar sobre o desafio mesmo, se eu topava e foi. Comecei meu estágio aqui. Aí na Renault foi pelo LinkedIn, uma ferramenta que se vocês não exploram, por favor, eu peço para vocês, explorem muito, façam conexões com pessoas que vocês não conhecem, principalmente Tech Recruiter, lá, né, aquelas recrutadoras. Eu sei que a maioria talvez não tem inglês, ou tem. Eu, por exemplo, não tenho inglês fluente e talvez nem avançado. Não se preocupem com isso, publiquem, estejam sempre mostrando que vocês têm interesse e se conectem com pessoas das áreas de vocês, que ajuda muito. E as oportunidades pingam para vocês aí. E aí vocês vão entender a importância da comunicação agora. Porque quando eu fui trabalhar na Track Help, meu professor do Senai, né, quando me deu o curso do TI, me chamou para fazer um projeto para ele. Então, essa oportunidade aqui, esse projeto de 3 semanas que eu fiz para ele lá, foi puro networking. Na Laura, era uma pessoa que trabalhava na Madeira, e que eu fazia meu trabalho para minha área e ainda auxiliava o estagiário dela, como trabalhar com SQL, essas coisas, e auxiliava ela nas demandas dela. Então surgiu uma oportunidade aqui também. No Banco Bari também, uma pessoa que trabalhou comigo na Madeira. Quando eu voltei para Madeira, era praticamente a minha ex-gestora. E no iFood foi LinkedIn. Então, essas foram as oportunidades que eu tive, as fontes que eu tive, né? Eu acho que é raro a gente conseguir pela GUP, por causa da concorrência. Muita gente, passar pela triagem, você tem que colocar campos chaves mesmo no currículo, para que você possa passar por uma pré-triagem e chamarem para entrevista. Claro que o mercado de tech aí, normalmente os recrutadores vêm atrás. E só para vocês terem ideia de como o mercado está quente na parte de BI, tá? Os contatos que eu tive nos últimos 2 meses, tá? Que eu peguei no meu LinkedIn. Foram 8 contatos, né? Contando com a ExxonMobil, o iFood, que foi para onde eu vim, a Copel Telecom, essa empresa aqui que é estrangeira, a DOTS, que é aquela de benefícios, né? A ExxonMobil, e a última agora, que foi um cara lá dos Estados Unidos que mandou mensagem também nessa parte de dados. Aqui, oportunidade voltada para Looker, aqui Tableau, aqui Power BI, aqui Tableau, isso contando SQL, tá, pessoal? Aqui Power BI, aqui eu estou usando Tableau, aqui Tableau e aqui era Power BI. Esse grupo AVD é dono das ferramentas gerais lá, né? Então, tive 8, quando eu digo contato, é a própria pessoa vir em contato com vocês. O RH da empresa, tipo, eles mandam para você convite no LinkedIn e perguntam para você se você tem interesse em participar do processo, né? E normalmente quando eles entram em contato com vocês é porque é muito difícil encontrar. Então, meio caminho andado. Se você vai com ela ali, você consegue convencer ela na parte interpessoal, não é nem na parte mais técnica. Se ela viu que teu currículo está ok, foca no que você tem a falar, no porquê você quer a vaga, né, e o que você pode agregar, que é batata. E aqui as médias salariais, tá? Não é de mercado, tá? Estou falando das oportunidades que já surgiram. Então, já tive propostas, como júnior, já recebi proposta de 2.000 a 3.500, como pleno de 3 a 6.500, como sênior de 5.500 a 11.000. Esse 11.000 aqui foi muito na parte de PJ, né? Eles tentam contratar você como PJ, e aí você tem uma regrinha que teu salário tem que ser aí
1,5 a mais aí, porque para você sentir confiança em ir, né? Mas eu nunca trabalhei como PJ, eu recusei. As vantagens de você trabalhar na parte de BI é a carreira Y mais forte, né? Toda carreira você pode ter a carreira Y, mas o que é a carreira Y? Você vai chegando no momento em que você vai decidir se você quer ser uma pessoa mais especialista, uma pessoa mais técnica, ou se você quer ir para uma área mais de gestão, né? Que você quer ser um gerente de TI, você quer ser um gerente de dados. Então você vai muito para essa carreira Y, né? Então você tem essa oportunidade de escolher. Vai chegar um tempo que eu vou ter que escolher se eu vou para uma área de coordenação ou se eu vou para uma área me especializar em BI, em mais ferramentas, né? E adquirir mais conhecimento. Networking. Então você conecta com muitas pessoas. E se você ajuda elas em alguma coisa básica, principalmente que na área de BI, às vezes é uma pessoa que não conhece nem SQL. Então chega você faz uma ajuda para ela ali, uma dica para ela, você já ajudou ela e ela pode estar na outra empresa amanhã, ela pode te chamar, ela pode te indicar. Isso aconteceu muito nesse processo que eu passei aqui. E você ganha uma capacidade, um know-how muito grande, porque você conhece todo o processo. Quando você mergulha, você conhece a empresa, você conhece sistemas. Aí você que é da área de TI, você já sabe que você pode integrar uma API, pode integrar não sei o quê, pode criar um sisteminha ali que você consegue mapear e se torna uma pessoa, sim, fundamental na empresa. Se você falar que vai sair, eles vão jogar a proposta. Se você falar que tem outra proposta um pouquinho maior, eles cobrem a proposta. Porque, infelizmente, o mercado é assim, sabe? Às vezes a gente se acomoda no mercado e há muitas oportunidades nas empresas e pagam bem para você e ainda pagam curso, né? O iFood aqui, por exemplo, é uma mãe, assim. Ela paga Udemy, Coursera, qualquer ferramenta para a gente utilizar. Eu tenho 3 horas da minha quarta-feira livre para fazer o que eu quiser, estudar, né? É muito bom, assim, sabe? E tem muitas empresas que fazem isso também. Antes de ir para cá, vamos ver se tem mais algum comentário, pessoal. Deixa eu ver aqui. O Guilherme perguntou se você acha que vale a pena pegar vagas do exterior mesmo sem ser 100% fluente, só conseguindo se virar na língua. Tá diminuindo que estimei, né? Tô brincando. É uma boa, assim. Acredito que, assim, pela demanda que tá, como que acontece o mercado internacional, né? Pagar você em dólar para eles é moleza. Passo sim, Maria. É uma beleza essa questão de... Para eles pagar $5.000 para você, que para você é $25.000, R$ 25.000, para eles é tranquilo. É uma mão de obra muito mais barata. E às vezes não é nem 100% fluente. Eu fiz entrevista na ExxonMobil. Eles me deram sim depois que eu fechei com o iFood. Daí eu não achei muito justo trocar e ir para outra empresa, né? Mas e fiz a entrevista, assim, não precisa ser 100% fluente não, né? Eu falo para eles falar devagar, já falo can you repeat please ali, eles repetem. Mas você conseguindo ter o inglês para você estudar mesmo, sabe? Se você consegue ler, interpretar, dá uma treinadinha, né? Eu tô treinando inglês agora, que não sei como vai ser as próximas oportunidades, né? E vocês vão ver que surgem muitas oportunidades de fora. Acredito que não precisa estar 100% fluente, não. Você conseguir se virar aí, coisas básicas aí, acho que já é uma boa. Daí, e os termos técnicos que você vai utilizar, né? Então, é uma boa, porque no começo você vai estar mais LinkedIn, fica com o pé atrás. Não, vai que dá certo. Fica tranquilo, não. E aí aqui, tá aparecendo meus slides? Tá aparecendo meus slides, né? Acho que só tá aparecendo meus slides, né? Tá sim. Ah, tá. E aí, eu queria agora o papo um pouco mais estratégico, para vocês entenderem como que é o mercado, né? Empresas grandes, multinacionais, né? Vamos falar de Renault, vamos falar de Volvo, vamos falar de empresas mais tradicionais. Elas normalmente investem em startups ou compram startups que supram uma necessidade que ela tem. Pô, a Renault quer testar um negócio de inteligência artificial. Ela não vai pagar uma equipe de TI para ficar testando essas coisas. Então, a gente vê aí uma grande oportunidade para quem quer empreender. Você quer criar uma startup, pense na solução, não pense como que você vai desenvolver. Eu já testei algumas startups aí, já conheci bastante startups.
Foquem no que você vai resolver, aí depois vão aprendendo como fazer, vocês acham pessoas para desenvolver junto com vocês, tenham essa mente empreendedora que, às vezes, você faz uma solução e uma empresa vai lá e chega com você 1 milhão, 2 milhões e leva a sua empresa. Por exemplo, e ela sempre vai levar algo que supra a necessidade dela. Por exemplo, a Madeira, ela comprou ali a iTrack, que é um aplicativo de logística, é um aplicativo que auxilia na entrega em tempo real. Então, uma iTrack, uma empresa pequenininha, foi vendida para uma empresa como a Madeira e já bateu aqui. A iFood, ela comprou a Ecomanda para fornecer sistema de gestão para restaurantes. Ela comprou a Site Mercado para o iFood começar a explorar mercados. Então, você vê que às vezes você começa com uma empresa Site Mercado, começa pequeno, começa com uma Ecomanda. Um sisteminha que você faz que é diferente dos outros. Cara, você começa a crescer, começa a fazer propaganda, marketing comercial. Cara, boom, explode e você tem uma grande oportunidade. E também falando sobre dados, a Random Ventures, por exemplo, comprou a TrackHelp, que é a empresa do meu professor lá. Pagaram não sei quantos milhões ali. Então, tipo, né, e justamente comprou por causa de dados, né? A Randon é uma empresa de caminhões. A TrackHelp, ela fornece serviços para caminhoneiro. Então, a Randon, tendo acesso a todos os caminhoneiros, todas as empresas que fornecem os serviços de caminhões, ela consegue fornecer empréstimo para essas empresas que têm mais fluxo. Ela consegue explorar a manutenção de caminhões. Ela consegue afundar nesse mercado, sabe? Então, é muito importante vocês terem essa visão um pouco mais de fora de como funciona o mundo dos negócios, sabe? E acho que é isso, tá, pessoal? Perguntas. Aí já passo o LinkedIn para vocês. E agora é o geral, tá? Acabou, então podem perguntar. Agora é hora de perguntar principalmente. Mandem bala. Ah, que bom que gostou, Nicolas. Eu vou passar para vocês o meu LinkedIn aqui. Pera aí. Aqui. Eu acho que ninguém mais tem nenhuma pergunta. Daí, Wagner, se você puder, junto com o seu LinkedIn, já passar os slides também para a galera que tiver curiosidade. Claro, Todo mundo que agora mesmo. quiser reassistir a palestra, a gente gravou ela vai estar tanto aqui no Teams quanto no nosso canal no YouTube do CA, Engenharia de Software. E a gente do Centro Acadêmico queria agradecer você por essa palestra incrível. Muito obrigada por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente. Foi muito legal. Eu tô vendo que a galera gostou bastante da palestra. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, pessoal. Fico feliz aí, principalmente de ter chegou a ter 100 pessoas aí na palestra aí. Não sabe, eu sei que né? deve valer horas complementares, né? Alguma coisa tem, né? Pra estar todo mundo aí ainda. Não, valer até vale, mas não foram todas as palestras que conseguiram tanta gente assim. E fico muito feliz mesmo. E se conectem comigo. Vamos crescer mais esse networking, que é muito importante. Acredito que tem muita gente com grande potencial e talvez não saibam que tem esse potencial. Se conectem comigo no LinkedIn lá. A gente vai surgir oportunidade para vocês aí. Só estudem Power BI e SQL, me avisem aí que vocês já se sentem preparados aí. A gente já fala com o RH, já dá um jeito aí de conectar para vocês. E acho que é isso. Eu vou passar para vocês o slide aqui, né? Isso, perfeito. Tem 3 segundos. Só um último aviso, então, para vocês que estão assistindo a palestra, gente, não se esqueçam de realizar o check-in para receber a presença. É feito no site da PoliWeek, vocês copiam o número do ingresso de vocês e colam no botão de check-in, que é o que era antes o botão de inscrever-se. Aqui, pessoal. Eu vi que tem umas perguntas aqui, eu já respondo para vocês, tá? Não sei se eu posso ficar um tempinho a mais aqui, vamos ver. A gente vai precisar encerrar agora, mas se quiser continuar aí conversando com o pessoal, tudo bem. Tá tranquilo, é só responder as perguntas que faltaram aqui. Foi me dito que não é muito contratado profissionais de Data Science. Acha que o mercado de IA está frio?
frio não está, mas tem que procurar as empresas certas, que estão muito afim, muito engajadas em investir nesse mercado. Comparado com BI, né, com essa área de negócios, ainda tá frio, né? Mais Data Science está sendo explorado aí por bastante empresas para fazer pesquisas mesmo, sabe? Empresas que investem nisso compensam, sabe? Mas é difícil encontrar, assim. Tá, para você, esta área de controle de pergunta do Victor, essa área que está nessa área, controle e automação tem bastante mercado nas empresas? Nossa, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Normalmente, são sistemas caros, né? Controle de automação. Segue a mesma linha de engenharia de dados, né? Provavelmente devem ter poucas pessoas contratadas como engenheiro de controle de automação, mas deve ter bastante gente que faz serviços de automação, né? Mas dizer para você como está o mercado de automação, seguir minha carreira na parte de serviços, né? Com iFood, não, iFood, Madeira, empresa mais de serviços. Então, quando eu vi a automação industrial mesmo, foi quando eu fiz um projeto específico com um amigo que era de automação industrial. E industrial lá, mas normalmente são muito mais complexos. Pode Wagner, falar? falaram que os slides não estão abrindo. Eita, nós, espera aí. Nossa, deixa eu ver aqui, que eu sou meio tiozão aqui. Pera aí, galera. Deixa eu ver como que eu posso compartilhar.